Fala galera, hoje é dia de 1 Reis 20, vamos lá. Guerra entre Acabe e o rei da Síria. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis e cavalos e carros havia com ele, e subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros, e Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, teu eu sou, e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim fala Ben-Hadad, dizendo: Ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia amanhã, a essas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos o meterão nas suas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: Notai agora e vede como este busca mal, pois enviara a mim por minhas mulheres e por meus filhos, e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhe neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhe des ouvidos, nem consintas. Pelo que diz os mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei, meu senhor, tudo o que primeiro mandaste pedir ao teu servo farei. Porém isso não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com essa resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: Assim me façam os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: Dizei-lhe: Não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele essa palavra, estando a beber com reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem. E eles se puseram em ordem contra a cidade. E eis que um profeta, chegando-se a Acabe, rei de Israel, lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste agora essa grande multidão, eis que hoje te entregarei nas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: Por quem? Respondeu ele: Assim diz o Senhor: Pelos moços dos chefes das províncias. Ainda perguntou Acabe: Quem começará a peleja? Respondeu ele: Tu. Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232, e depois deles contou todo o povo, a saber, todos os filhos de Israel, e eram 7.000. E saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam, e os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou alguns que lhe deram avisos, dizendo: Saíram de Samaria uns homens, e ele disse: Ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos, e ainda que a peleja vivos, os tomai. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que o seguia, e eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém Ben-Hadad, rei da Síria, escapou, o cavalo de alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros,
e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te, e atenta e olha o que há de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. Faze isso, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães. Arregimenta outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro. Pelejemos com eles na planície, e por certo prevaleceremos contra eles. Ele deu ouvidos aos que disseram, e assim fez. Passado 1 ano, Ben-Hadad arregimentou os sírios e subiu a Afeque para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se de frente deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras. Mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados de fronte dos outros. Sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram os sírios 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram para Afeca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, andando de câmara em câmara. Acabe vence os sírios e faz aliança com seu rei. Disseram-lhe os seus servos: eis que temos ouvido dizer que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos e cordas aos pescoços, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então cingiram sacos aos lombos e cordas aos pescoços. E indo ter com o rei de Israel, disseram-lhe: diz o teu servo Ben-Hadad: deixa-me viver, rogo-te. Ao que disse Acabe: pois ainda vive? É meu irmão. Aqueles homens, tomando por isto, por bom presságio, apressaram-se em apanhar a sua palavra, e disseram: Ben-Hadad é teu irmão. Respondeu-lhes ele: ide, trazei-me. Veio, pois, Ben-Hadad à presença de Acabe, e este o fez subir ao carro. Então lhe disse Ben-Hadad: eu te restituirei as cidades que meu pai tomou a teu pai, e farás para ti praças em Damasco, como teu pai fez em Samaria. E eu respondeu Acabe: com essa aliança te deixarei ir. E fez ele a aliança e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro: pela palavra do Senhor, ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse: por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que em ti, apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: ora, fere-me. E feriu aquele homem, e ferindo-o, o vulnerando-o. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinzas sobre seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: teu servo saiu do meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem, e disse: guarda-me este homem, se vier
a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que estando o teu servo ocupado de outra parte, entretanto desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: guarda-me este homem. Então sucedeu, pois, que estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. E ao que lhe respondeu o rei de Israel: servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. Ao que lhe respondeu o rei de Israel: esta é a tua sentença, tu mesmo o pronunciaste. Então ele se apressou e tirou o turbante de sobre os seus olhos. E o rei de Israel, que era um dos profetas, e disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar de sua vida, e o teu povo em lugar do teu povo. E foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso e indignado, e veio a Samaria. Bom, galera, 1 Reis 20, amanhã 1 Reis 21. Falou.